Olá, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero já começar aqui homenageando as mamães, que Deus as abençoe, que Deus encha vocês de alegria. Talvez a vida não tenha sido tão fácil até então, as possibilidades, as condições, as realidades, mas espero em Cristo Jesus que todas vocês sejam muito abençoadas. Espero que vocês também se sintam homenageadas aqui pela nossa igreja. Vocês receberam aí um videozinho no início, já dizendo as palavras do nosso coração a vocês, mas sintam-se abraçadas todas em nome de Jesus Cristo. Nós vamos compartilhar da palavra do Senhor e eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, Provérbios 31. Nós vamos ler alguns versículos, do verso 1 até o 9. Provérbios 31, do 1 até o 9. É o último aí dos capítulos desse livro, desta coletânea de provérbios. Provérbios 31, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Abra aí a sua Bíblia, ou acesse no seu celular. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Até aqui. Ore comigo. Pai, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que a Tua palavra chegue ao nosso coração. Nós desejamos mesmo que Tu fales conosco, que Tu nos abençoes. Eu quero ser um instrumento do Senhor para abençoar essas minhas irmãs, essas mamães, que a Tua graça seja com elas e que enquanto eu falo, seja de fato a Tua boca a ministrar ao coração de cada uma delas, no nome de Jesus, amém. Tem uma palavra para as mamães e para você que está se preparando para ser mamãe, e para você que ainda está longe de ser mamãe, mas que será mamãe se Deus quiser. E aí talvez os homens falem, mas e a gente fica sem nada? Não, vocês prestem muita atenção, porque depende muito de vocês para que essas coisas que eu hei de falar possa ser uma realidade. Então, por favor, homens, prestem muita atenção nisso aqui que eu vou falar. Eu quero ser bem prático, como eu tenho procurado ser nas minhas últimas mensagens, e quero dar alguns conselhos para que as mamães se tornem mães segundo o coração de Deus. Conselhos para que as mães se tornem mães segundo o coração de Deus. Nós lemos um texto que um rei está dizendo ditos de sabedoria, ditos esses que recebeu de sua mãe, a partir da educação que a mãe lhe deu, da profecia que a mãe lhe colocou, porque é assim que algumas versões vão tratar isso como uma profecia. Ele se posiciona, age, reina e agora ensina também. Então eu acho que aqui nós temos algumas lições muito preciosas e eu quero me apossar delas para poder ajudá-las a que todas vocês sejam mães segundo o coração de Deus. Porque eu sei que uma das maiores aflições das mães é, eu quero acertar. E muitas têm sofrido no percurso, outras estão ansiosas por não saber o que farão, ou ansiosas já com muita antecedência, porque não tem ideia do que há de acontecer no futuro, então eu pretendo ajudá-las. Se você pode, anota aí. Vou dar uns segundinhos para que você possa pegar uma caneta, para que anote, ou o seu celular, se estiver fácil aí, anote esses princípios
esses conselhos, depois nós vamos dar um jeito de que isso chegue para você facilitado, cada um desses. Primeiro desses conselhos: crie filhos para os propósitos de Deus. O versículo 1 e o versículo 2, Lemuel se apresenta e ele diz o que a mãe dele disse. Quando ele se apresenta, você está ouvindo Lemuel, mas essa palavra em hebraico, ela tem um significado. Lemuel significa aquele que pertence a Deus. E depois o versículo 2 diz que a mãe de Lemuel, falando a respeito dele, fala que ela precisava cumprir os seus votos. Obviamente, com esse nome deste filho, está muito claro qual é o voto que essa mulher havia feito. Voto de que o seu filho seria propriedade de Deus. Seu filho é pertencente a Deus. Desde o nascimento até depois de já com uma consciência já formada, essa mãe estava trabalhando para que esse filho fosse pertencente a Deus. E aqui nós vemos um exemplo extraordinário que você, mamãe, precisa seguir e colocar em prática. Você precisa criar os seus filhos para os propósitos de Deus. Crie os seus filhos para que eles sejam homens e mulheres de Deus. Não crie seus filhos apenas para que eles sejam bem-sucedidos. Eu sei que, infelizmente, muitos de nós, porque se frustrou durante a vida, porque não teve todas as oportunidades, ou porque não pôde aproveitar as oportunidades que existiam, projeta para os seus filhos uma ambição, um sonho, ou desejam que eles não passem pelas mesmas coisas que você passou, e aí você deixa de dar ênfase em que a educação, a criação dos seus filhos precisa ser para que eles se tornem um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você se dedica e se empenha em que ele se torne alguém bem-sucedido. Não quer que seu filho passe necessidade, quer que ele tenha bons relacionamentos, mas pensa pouco em que ele seja ou ela seja um homem, uma mulher de Deus. Faço uma pergunta: hoje, se você falecesse, o que você fez pelos seus filhos, a educação que você deu aos seus filhos, foi suficiente para que ele ou ela se tornasse um homem ou uma mulher de Deus? O seu papel estaria cumprido? O seu filho depois, se você morresse agora, o seu filho ou sua filha, cresceria e diria: sou assim hoje porque minha mãe me ensinou desta forma? Ou a minha mãe começou, ela colocou em mim uma semente das coisas sagradas, e hoje eu desejo, hoje eu trabalho, hoje eu faço as coisas de Deus, eu sou de Deus, porque um dia lá atrás, minha mamãe começou a fazer algo em mim. Então esse é um primeiro conselho de sabedoria para o seu coração, mamãe. Você precisa dar mais ênfase em que seus filhos sejam criados para os propósitos de Deus. O que é que Deus quer dos seus filhos? Você pode notar, porque você conhece melhor do que ninguém os seus filhos, você pode notar quais são as suas habilidades. Desde pequeno começar a ver o rumo da vida dele, os seus dons, as suas facilidades. Ajuda, trabalha para que isso seja viabilizado. E aí com certeza você estará cumprindo o seu papel, a sua missão de mãe. Segundo conselho, para que você seja uma mãe segundo o coração de Deus: ajude os seus filhos a que eles andem de acordo com a palavra de Deus. Ajude os seus filhos a que eles andem de acordo com a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, tem um versículo clássico, muito mal compreendido, ou pouco compreendido por nós. Diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que significa isso? Que eu vou passar uma quantidade de informações para os meus filhos, e eles com essas informações terão em si aquela força para fazer tudo o que eles têm que fazer? Não, não é isso. E infelizmente é isso que muita gente tem pensado. E porque pensa assim, às vezes transfere a responsabilidade da educação dos filhos para a escola e para a igreja. Porque não entende o que significa ensina a criança no caminho que deve andar. Essa palavra que na minha tradução aqui está como ensina, ela tem significados muito mais potentes do que apenas passar informações. Está falando que nós temos que iniciar, nós temos que dedicar. Essa palavra era utilizada quando um templo ia ser dedicado. A primeira vez do uso de um templo era esse mesmo termo hebraico que era utilizado, que nós estamos traduzindo por ensina.
É o que também significa treinar, ajudar a dar os primeiros passos. Quando fala, ensine a criança no caminho que deve andar, está dizendo, treine as crianças para que elas andem na palavra. Ajude que as crianças desenvolvam o seu caminhar com a palavra. Porque todo cristão tem que andar de acordo com essa palavra, mas tem que ter um começo. E é papel e função da mãe que eduque essa criança dessa maneira. Porque a mãe tem uma proximidade, é óbvio que tem exceções. Mas de forma geral, a mãe tem mais proximidade e tem mais condições de chegar no coração do filho, às vezes, do que o pai. Por conta de diversos fatores, que talvez não me compete falar todos aqui, eu me perderia e fugiria do cerne da minha mensagem. Mas, mãe, você precisa ajudar os seus filhos a dar os passos. Da mesma forma que quando seu filho é bebezinho, ele começa a engatinhar, e você fica ali incentivando, pegando na mão, segurando para que comece a andar, usa dispositivos, aparelhos, ensina como que ele se apoia nos lugares, ensina como que ele põe um pezinho, você pega um pé, coloca, pega o outro, coloca, segura a mãozinha quando já começa a andar, fica na frente estimulando para que ele não fique com medo. Quando ele cai, é você quem está lá para levantar, para ajudar, para fazer tudo isso. Da mesma forma tem que ser feito com a palavra. Filhos não têm que receber informações sobre a palavra. Filhos têm que ser ajudados a como eles vão viver a palavra. Como eles vão praticar a palavra. A mãe, o pai, precisa pegar a criança e fazer com que ela faça. Ajudar no processo de fazer. Ou, enquanto os pais fazem, trazer os filhos para fazer junto. E aqui nós encontramos a razão de por que muitos pais falam, mas eu ensinei. Mas eu não vejo se cumprindo o complemento do versículo, que é mesmo quando crescer não vai se desviar dele. É porque passou informações, ou levou em lugares que tinha informações. Isso é importante, mas isso não é tudo. A questão é, pega na mão, vamos juntos, faça desse jeito. Ele não sabe fazer tudo, pega o pé, põe o pé para frente, pega o outro, põe o pé para frente. Precisa fazer isso. E quanto antes começar, é melhor. Por quê? Porque fazendo isso de pequeno, você vai educar, gerar uma cultura nessa criança, de modo que ela vai ter isso para toda a sua vida, é o que diz a palavra de Deus. Terceiro princípio, esse daqui parece o básico, mas eu sei que não é uma realidade. Ore pelos seus filhos diariamente. Como eu sei que é uma realidade? Bem, as pessoas não oram diariamente. Então, se não tem o hábito de orar diariamente, não terá o hábito de orar diariamente pelos seus filhos. E orar diariamente pelos seus filhos, não é fazer aquela oração reza, aquela oração já religiosa, de já falou aquelas palavrinhas e acabou. Não, não, é orar de verdade, orar com intensidade, é acordar de madrugada, pôr a mão na cabeça, é estar junto, é dobrar o seu joelho diariamente, pedir para que Deus cubra, para que Deus guarde, para que Deus abençoe, para que Deus desenvolva, para que Deus chame, para que Deus capacite com dons. Esse tipo de oração, e na verdade isso não é um tipo de oração que é feito normalmente. Os pais são negligentes quanto a orar pelos filhos. Os pais oram pelos filhos e pedem oração pelos filhos quando os filhos estão dando trabalho. Não para que eles não deem trabalho, não para que eles se desenvolvam, não para que eles vivam com Deus. Pais, mães, precisa orar pelo seu filho diariamente. Aliás, precisa ter vida de oração diária. E aqui há uma falha já muito grande. Porque se você já não tem essa prática diária, você também não vai conseguir fazer isso. E eu quero fazer uma denúncia aqui. Aquele que não tem prática de oração, está denunciando que aquilo que pede de vez em quando não é tão necessário, ou que não acredita tanto que Deus vai responder essa oração. Aquele que tem certeza que para quem está orando, aquele a quem está se referindo na oração, ele é poderoso para fazer tudo, enquanto não vê as coisas transformadas, não para de orar, como aquela mulher que o texto diz que fez do jeito que tinha que fazer, embora o juiz fosse ímpio e o juiz fosse iníquo, aquela mulher incansavelmente precisando de uma ajuda de um juiz, de uma causa dela que estava na justiça, ela importunava o tempo todo aquele juiz até que a causa dela fosse resolvida. Assim, em oração nós devemos fazer.
Não espere as coisas começarem a ter problemas para orar e se dedicar em buscar a Deus em favor dos seus filhos. Ore, ore e ore. Mais um conselho. Quarto, não confunda amar com mimar. Não confunda amar com mimar. Quem ama não vive para satisfazer os desejos e caprichos do outro. Amar os seus filhos não quer dizer fazer tudo o que eles querem que seja feito. Amar o seu filho e sua filha não é ceder a tudo que ao que eles pensam que precisam e pedem e fazem e desejam fazer, aliás. O professor Leandro Carnal, ele tem uma afirmação que eu acho extraordinária. Vale a pena você procurar depois no YouTube e assistir essa palestra dele. Ele diz que filhos mimados se tornam adultos imbecis. Filhos mimados se tornam adultos imbecis. Muitos desses imbecis que nós vemos hoje só são assim porque foram mimados quando eram mais novos. Se você não quer que seu filho seja um imbecil, pastor, mas que palavra dura. Não, é que eu estou usando a leve, eu estou muito educadinho. Você não quer que seu filho seja um imbecil, para de mimar. Tem gente da nossa igreja, pais da nossa igreja, que estão educando filhos para que sejam imbecis. É claro, é nítido o quanto mimam seus filhos. Me perdoe, seu filho, sua filha vai ser um imbecil, uma imbecil, não vai saber se relacionar com a vida, não vai saber viver a sua vida. Você não pode ficar passando a mão na cabeça para tudo que faz. Errou, não pode simplesmente falar, paciência, quem não erra? É óbvio, paciência, quem não erra, mas simplesmente passa a mão na cabeça? Faz vista grossa para as coisas erradas que os filhos fazem? Não pode. Pais não podem mimar os seus filhos se não estão criando imbecis. Você fica super protegendo seu filho, sua filha. Entenda uma coisa, você não vai ficar do lado dele ou dela a vida toda, a não ser que você seja também um imbecil e segure o seu filho, sua filha, puxa para junto de você, não deixa ele viver a vida dele ou dela, ela vai ser, ou ele vai ser uma pessoa frustradíssima, despreparada para a vida. Idiota é justamente isso, não sabe, não tem a competência para lidar com as coisas. Tem filhos sendo educados para não saber lidar. Então chega na escola, o professor fala não sabe ouvir um não. Chega no trabalho, alguém é melhor, não sabe, fica com inveja. É mais competitivo do que devia ser. Por quê? Porque está acostumado a ser mimado, a ser super protegido, a ter tudo, a passar a mão na cabeça quando faz coisa errada. A vida não vai fazer isso com seus filhos, então por favor, não ensine seus filhos errado. Porque ele não vai ficar com você para sempre. Aliás, o projeto de Deus é que não fique com você para sempre. A não ser que Deus tenha essa missão dos seus filhos, para que eles cuidem de você até que você morra. Mas se essa for a missão dele ou dela, que vida triste ele ou ela tem. Bem, tenho mais um conselho para vocês aqui. Está anotando? Estamos no quinto. Primeiro conselho, crie seus filhos para os propósitos de Deus. Segundo conselho, ajude seus filhos a andar de acordo com a palavra de Deus. Terceiro conselho, ore diariamente por seus filhos. O quarto, não confunda amar com mimar. Quinto conselho, seja firme na educação. Seja firme, não ceda. Pai, mãe principalmente aqui, preste atenção, não ceda. A maioria das mães, porque acabam ficando muito mais com os seus filhos, tem um defeito gravíssimo, que é assim, cede, aí quando as coisas ficam incontroláveis, aí usa esse termo. Se você usa esse termo na sua casa, saiba que eu estou falando de você. Quando eu falar com o seu pai, o que você está dizendo é, eu não tenho moral nenhuma nessa casa, eu não tenho pulso, eu não sou quem eu deveria ser, então vou transferir a responsabilidade para o pai, porque eu não estou sabendo educar você direito. É isso que está falando do seu filho. Dura essa palavra, mas é verdade.
Precisa haver firmeza na educação. Eu vou ler 2 versículos, porque eu sei que algumas pessoas nos julgam um pouco duros demais. Moisa, tem gente que acha a gente duro. Eu vou ler o texto bíblico. Eu ia trazer um terceiro, mas eu achei desnecessário, mas eu vou falar de cabeça aqui. O terceiro fala assim: repreenda o seu filho, mas não vá até o ponto dele morrer. Depois eu te passo a referência disso, eu não anotei. Eu tirei porque eu achei que ia ficar muita informação aqui. Mas Provérbios capítulo 13, versículo 24 diz: o que não faz uso da vara, odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o disciplina. Educação não é só falar: ai, amorzinho, não pode. Ai, amorzinho, não faz isso. Ai, querido, ai, mamãe está ficando triste. É vara nas costas, irmão. Chibata no lombo. Ah, mas aí, e agora? O conselho tutelar. Ah, mas o psicólogo. Manda eles educarem os seus filhos. Manda eles ficarem com seus filhos e cuidar dos seus filhos, criar os seus filhos. Eu prefiro ensinar vocês ao método que a palavra de Deus diz que é infalível. Chibata no lombo. Não economiza a vara. Fala que quem não faz uso. Olha só, isso aqui mudou minha cabeça. Eu cheguei na igreja, primeira vez que eu vi isso, eu falei: não, correção, educação pode ser só falando, só conversando. Olha, se conseguir é ótimo, mas se não estou falando para qualquer coisinha. O pai fala assim: leva o copo lá na cozinha. Aí o filho fala: já vou. Aí o pai já arranca. Não é necessário isso. A questão não é isso, óbvio, vocês estão me entendendo. Mas quem no momento oportuno não faz uso da vara, está escrito que não ama, odeia o filho. Isso é verdade. Provérbios 29, 17. Corrige a teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Meu irmão e minha irmã, principalmente mamãe, se você não corrige o teu filho agora, você vai chorar depois. É melhor você chorar agora, de tristeza, de ter que dar umas chineladas no seu filho, na sua filha, do que amanhã ele te fazer chorar por outras coisas. Não economize na firmeza. Não economize na firmeza. Agora, é essencial, e eu quero dar essa palavra aqui aos casais, é essencial que haja um acordo entre a esposa e o marido na educação. Os dois precisam concordar com o que haverá de ser feito. Naquilo que vocês não concordam, vocês precisam arrumar um jeito de fazer, para que os filhos não sofram com a disputa dos pais. Muitos dos filhos de vocês é desobediente porque os pais não entram em acordo. O pai quer uma coisa, a mãe quer outra. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Há uma disputa. E aí, deixa eu dizer uma coisa. Quando um dos dois exceder, não faça a correção do cônjuge na frente do filho. Então vamos supor, a mãe passou do limite, ou não foi no limite que tinha que ter ido. Marido, não corrija a sua esposa na frente dos seus filhos. E o contrário também é verdadeiro. Depois, em outras circunstâncias, chama de canto. Briguem como vocês têm que brigar e se acertem, mas não na frente dos filhos, porque eles estão vendo isso e eles vão ceder ao que é mais conveniente a eles, eles vão se aproximar de quem é mais conivente com o que eles querem fazer de errado. Aprenda isso em nome de Jesus. Precisa haver firmeza, mas tem que haver concordância dos dois. Precisa haver concordância, os dois têm que saber o que quer, tem que ter conversado. Ah, mas nós não conversamos sobre essas coisas, deviam ter conversado. Vocês estão casados, liga um pouco a televisão e conversa. Puxa, eu estou afiado hoje, hein? Vamos lá. Ah, preciso falar uma coisa. Firmeza não é grosseria. Tem gente que acha que ser firme, eu sou firme, mas é ignorante, é estúpido. Trata com brutalidade. Não, aí você não está educando. Você está maltratando o seu filho. Você vai criar a pessoa traumatizada. Pelo amor de Deus. Dá para bater sem gerar trauma. Dá para bater sem produzir trauma. Muitos de vocês, pais e mães que estão me ouvindo agora,
Vocês foram educados com chinelada e vocês amam a mãe de vocês, amam o pai de vocês. Não vai fazer com que seu filho te odeie. Naquela hora pode ser que ele não goste, mas se você tiver o hábito de conversar com ele, com ela, explicar o que está acontecendo para ser firme, ok, mas não precisa de grosseria, não precisa de gritaria, não precisa de bagunça, não tem necessidade disso, palavras baixas, ofendendo a pessoa, não tem necessidade disso, corrija o erro. Ajuda a salvar o seu filho, não a destruir o seu filho, em nome de Jesus. Mais um conselho, o 6º conselho: imponha limites. Tem criança que não tem limite, porque ela não aprendeu a ouvir não. Ela não sabe conviver com pessoas, ela não sabe até onde é o espaço dela, onde começa o espaço dos pais, onde começa o espaço dos irmãos. Por exemplo, filho dormindo na cama com os pais. Se seu filho ou sua filha tem cama, o lugar deles dormir é na cama deles. Ah, mas tem medo do escuro, fica com essa criança no quarto até ela dormir. Ensina que não precisa ter medo do escuro, nada de ficar pondo essa criança no meio do casal, porque depois, casal, vocês vão me procurar para falar que vocês estão com problema no relacionamento, pelo amor de Deus. Vocês trabalham o dia inteiro, só tem aquele momento da noite para ficar junto, aí vocês deitam, tem uma criança lá entre vocês dois. Misericórdia, depois o pastor tem que socorrer o casal, porque o casal não impôs limites para a criança. Ai, pastor, mas dá tanta dó, tenha dó de mim que vou ter que depois aconselhar você do seu casamento, em nome de Jesus. Seu pastor também é gente, seu pastor também é gente. Eu quero que vocês me chamem para fazer churrasco, para falar assim: eu amo minha esposa, eu amo meu marido, meu casamento é uma festa. Mas a maioria dos casos não é isso. E uma das causas é justamente isso: criança sem limite. Criança, eu citei esse caso de dormir na cama, mas tem tanta coisa. As crianças precisam saber que não é não e acabou a conversa. Falou, acabou. Ah, mas é ditadura, não é ditadura, chama educação de filhos. Com filhos as coisas precisam ser dessa forma. 7º conselho, e eu quero dar um bálsamo aqui no coração de muitas mamães, que eu sei que estão sofrendo agora, porque me ouvem falando tudo isso aqui, e falam assim: ah, pastor, isso seria muito bom se eu tivesse feito lá atrás, agora eu já fiz. Agora não tenho o que fazer mais. Eu só estou sofrendo, não tenho mais o que fazer. E o meu conselho para você é: não desista. Mesmo que você tenha feito tudo errado, não desista. Seu filho ainda está vivo, ele ainda tem chance de mudar. Você pode se utilizar das ferramentas que eu já dei aqui. Comece a orar com mais intensidade, com mais fervor. Pastor, mas eu eduquei errado, eu fiz errado, mas você tem chance de acertar. Deus está contigo. Não desista, não desista. E quando eu falo não desista, não estou falando seja conivente com o que está errado, patrocine o que está errado. Eu estou dizendo, seja firme, eduque, ame, ore, mas não desista. Tem pai que largou a mão, falou: não quero mais saber. Está fazendo igual Paulo fez com aquele homem que fez mal para ele na igreja. Ele falou assim: vou entregar ele para Satanás, para ver o que acontece. Tem pai deixando os filhos na mão de Satanás, misericórdia. Ou é 8 ou 80, ou passa a mão na cabeça ou entrega para Satanás. Não, é preciso haver dedicação, insistência, perseverança. Não desista, ainda que você tenha educado errado, ainda que você agora, nesse instante, esteja pensando: mas tudo o que eu fiz foi inútil, porque a maioria dessas coisas que eu fiz não deu certo. Mas não desista, continue insistindo. Pode ser que ele tenha um coraçãozinho mais duro do que o dos outros, ou um coraçãozão se ele já for mais velho. Infelizmente, Provérbios diz que as costas daquele que muitas vezes é repreendido fica dura, endurece. É como o lombo de um bicho que você está andando com ele e está dando chicotada, e de tanto bater naquele lugar cria um couro duro. Então quando você bater já não faz mais efeito. Agora, não tem couro duro para oração, irmão e irmã, em nome de Jesus. Entenda que oração muda tudo. Não desista do seu filho, não desista da sua filha. Amém, minha irmã? Em nome de Jesus, mamãe, não desista do seu filho e da sua filha. E por último, 8º conselho aqui para vocês: confie em Deus. Parece óbvio, é que não é nada óbvio depois de tudo isso que eu falei. Eu tenho que fazer tudo isso, então parece que tudo isso vai acontecer porque eu fiz essas coisas todas. Meu filho, minha filha vai ser um bom homem, uma boa mulher de Deus, porque eu fiz tudo isso.
Confie em Deus, porque é Deus quem vai agir no meio de todas essas atitudes. E mesmo em meio a coisas que você não está gostando, que possam estar acontecendo, confie em Deus. Quero trazer uma palavra do Senhor para o seu coração. Deus é o maior interessado na sua felicidade e na felicidade da sua família. Então confie nele. Ele está trabalhando em favor da sua família. Faça a sua parte, haja com sabedoria, siga esses conselhos que eu te dei, são coisas simples e práticas, mas confie em Deus. Eu vou te ajudar, talvez você não tenha anotado, não tenha dado tempo de anotar tudo, vou refalar aqui. Crie seus filhos para os propósitos de Deus. Primeiro conselho. Segundo, ajude seus filhos a andar de acordo com a palavra de Deus. Terceiro, ore diariamente por seus filhos. Quarto, não confunda amar com mimar. Quinto, seja firme na educação. Sexto, imponha limites. Sétimo, não desista. E por último, confie em Deus. Palavra do meu coração, para o coração de cada uma das mamães, porque eu sei que um grande presente de Deus para todas vocês é ver os seus filhos abençoados, ver os seus filhos no caminho do Senhor. Talvez seja o maior presente que você possa ganhar no Dia das Mães, ter a alegria de saber que os seus filhos servem a Deus. Então que Deus te encontre como uma mulher segundo o coração dele, para que os seus filhos então sejam encaminhados desta maneira. Eu quero orar pela sua vida, mamãe, abençoar você, quero profetizar aqui sobre a vida das futuras mamães, e abençoar cada uma de vocês, para que a graça de Deus inunde o lar de vocês, de modo que os seus filhos sejam uma bênção. Então receba essa oração aqui em nome de Jesus Cristo. Pai, eu abençoo agora cada uma dessas mamães, rendendo ações de graças ao Senhor, pela vida delas, porque o Senhor lhes confiou uma grande missão, uma grande e muito difícil tarefa. Então que o Senhor as ajude, que o Senhor dê as condições para que elas consigam fazer o que elas precisam, para que elas sejam como elas precisam, que a Tua graça as inunde, que o Senhor as fortaleça, que elas sejam dotadas de toda a sabedoria do Senhor, para viver da forma adequada. Eu quero especialmente abençoar as futuras mamães, ou essas que são mães jovens, com seus filhos ainda muito pequenos, porque tem todo um caminho pela frente, que elas sejam agraciadas para que nós tenhamos crianças completamente cheias do Senhor, de tudo que é do céu. Abençoe-as em nome de Jesus. Inclusive essa irmã que agora está orando, porque o desejo do coração dela é ser mamãe. Abre este ventre, Senhor. Abre este ventre. Faz este milagre em nome de Jesus. E que muito em breve essa mãe, essa irmã, tenha a alegria de levantar os seus filhos no braço e consagrá-lo ao Senhor. Abençoa em nome de Jesus. Amém.